dia. Qual é seu nome? Erinaldo Alves de Souza, Qual é a sua profissão? vigilante. Erinaldo, você acha que a reforma trabalhista é benéfica ou não para o trabalhador? Não, só apenas para os patrão, né? E você sabe alguma coisa sobre a reforma trabalhista? Não, eu não entendo muito e eles não passam muitas informações pra gente, né? Pra gente não ficar sabendo, né? Aparecida, qual que é a sua profissão? Servidora Pública Estadual, Você trabalha em que órgão? no Ministério Público do Estado de Goiás. Você sabe o que é a reforma trabalhista? Sim, ela vai revogar os direitos do empregado. Maria, o que você sabe sobre a reforma trabalhista? O que eu sei? Sei que é uma reforma que... não sei muita coisa. Sei que é uma reforma que veio para agora, né? Do trabalhador. Sei que tirou alguns direitos nossos, ou vários, né? E sei que não foi boa também. Direitos dos trabalhadores. Quantas vezes não ouvimos as pessoas no trabalho dizerem: "Eu tenho os meus direitos", mas será que realmente você sabe quais são os seus? E será que sabe o que mudou com a reforma? Na consolidação das leis trabalhistas e também na Constituição Federal de 1988, existem diversos direitos e benefícios concedidos ao trabalhador brasileiro de carteira assinada. Direitos dos patrões ou dos empregados? A afirmação que a reforma serve para gerar empregos é uma falácia, e essas transformações servem ao empresariado. O trabalhador é a parte mais vulnerável da mesa de negociação. O mais grave é que não foi discutido com a população. Com essa reforma, o poder do trabalhador fica reduzido a pó. Com a reforma, o negociado se coloca acima do legislado e, em uma situação de desemprego, vai ficar mais difícil para o trabalhador em condições precárias fazer exigências. Quando falamos em reforma trabalhista, pensamos em direitos do trabalhador. Esses direitos são garantidos na própria Constituição Federal. São vários os artigos que abordam esse assunto na Constituição, como o artigo 7º, que aponta alguns dos direitos dos trabalhadores urbano e rural. Mas se tem um que é o fundamental, seria o artigo 6º, que coloca o trabalho como um direito básico de cada um. A importância do direito ao trabalho é tão grande que é debatido e defendido internacionalmente, tendo até uma agência internacional própria para o assunto, a Organização Internacional do Trabalho. Essa mesma organização criou a base para os direitos trabalhistas. Ela é quem garante, em suas convenções, a abolição do trabalho infantil e a eliminação do trabalho escravo, por exemplo. Essas convenções estabelecem os chamados Core Labor Standards, mas no bom português, chamamos de padrões trabalhistas fundamentais, que basicamente são os padrões mínimos para cada trabalhador. E esses padrões, juntamente com as regras da nossa Constituição, que deveriam sempre ser o foco de qualquer reforma trabalhista. A reforma trabalhista se constitui a partir de duas leis e uma medida provisória. A Lei 3.429 de 2017, que dispõe sobre o trabalho temporário e o trabalho terceirizado. A Lei 13.467 de 2017, que alterou artigos da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e a Medida Provisória número 808 de 2017, que modificou alguns pontos da Lei 13.467 de 2017, que alterou a CLT. O que a Lei 3.467 de 2007 altera na consolidação da Lei de Trabalho? Vamos ver. Em relação aos acordos coletivos, eles agora podem sobrepor a lei, mesmo com menos benefícios. Ou seja, por exemplo, jornadas de trabalho podem ser até de 12 horas. Plano de carreira entra nesses acordos coletivos, licença maternidade e paternidade, entre outras questões, dentro do limite de 48 horas semanais e de 220 horas por mês. Anteriormente, esses acordos coletivos eles não podiam sobrepor o que era garantido pela CLT. Agora já pode. Em relação às férias, a partir de agora, as férias podem ser parceladas em até 3 vezes, ou seja, períodos de 18, outro você tira 8 dias, depois 6 dias, até de 30 dias. Mas fica proibido que o início dessas férias aconteçam até 2 dias antes de feriado ou qualquer dia de descanso semanal.
Ou seja, não pode tirar férias, uma férias que se inicia, por exemplo, na quinta-feira. Outra mudança é em relação às grávidas e às lactantes. A partir de agora, elas podem trabalhar em locais insalubres, considerados de graus mínimos e médios, sendo afastados somente em pedido do médico. Em grau máximo de insalubridade, o trabalho não será permitido para grávidas e lactantes. Mas antes dessas modificações nas leis, as grávidas e as lactantes, elas eram proibidas de trabalhar em qualquer lugar insalubre, independentemente do grau de salubridade. Outra mudança vai ser no intervalo do almoço do trabalhador. A nova regulamentação permite a negociação entre o empregado e o empregador e redução desse intervalo de almoço. Anteriormente, era obrigatório 1 hora de intervalo. Agora é negociável e tem que ter um mínimo de 30 minutos. A Lei 13.467, de 2017, está em vigência desde 11 de novembro de 2017. Assim, para os empregados contratados antes da vigência da lei, algumas questões serão alteradas. Já para os contratados após a vigência, aplica-se toda a reforma.